Salve galera, hoje eu vou fazer piores episódios, hoje a parte 2. E é sério, esse vídeo teve um bom número de likes, um bom número de visualizações. Obrigado galera, vocês são demais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, a sugestão está na descrição, então vamos. Estrela do Karatê. Nesse episódio, o Patrick aprende um novo golpe de Karatê. E ele destrói tudo. E acaba impressionando o Bob, porque ele tem uma força. Só que o Bob fala pra ele usar isso com responsabilidade. E aí então, o Patrick acaba destruindo tudo na cidade. E no final ele tinha esmagado o próprio Bob. E ele arranca a mão dele e reproduz o novo Patrick. E qual é o problema desse episódio? O Patrick é um babaca. É sério, ele destrói tudo na cidade. Olha, na minha opinião, esse é o episódio menos ruim da lista. Mas o Patrick é terrível nesse episódio. Tem alguém na cozinha com a Sandy. Nesse episódio, o Plankton rouba a pele da Sandy e finge ser a Sandy pra enganar o Bob. E aí a Sandy tenta recuperar sua pele, só que ela anda pelada na rua. E todo mundo acaba odiando. E no final ela consegue recuperar sua pele e vai presa. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio não faz sentido e a Sandy é presa sem nenhum motivo. Casa de minhoca. Nesse episódio, uma minhoca chamada Comichão entra no Bob. E aí então essa minhoca acaba atrapalhando a vida do Bob. Tipo, o Bob perde seu emprego, ele perde seus amigos. E depois ele consegue espantar essas minhocas dando risada. E aí então, elas vão pra casa do Lula, torturar ele. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é nojento, sem graça e ainda por cima tortura o pônei do Bob. E essas minhocas são irritantes. Jazz suave na fenda do biquíni. Nesse episódio, o Lula acaba conseguindo 2 ingressos para um show de clarineta. Pra ver o seu ídolo. Só que o Bob e o Patrick acabam atrapalhando o Lula. Principalmente o Patrick, que acaba comendo seus crachás. Que dão direito de ver o ídolo. Só que... E aí então, Bob e Lula dão um jeito. Só que só o Bob fica. O Lula vai embora. E ele não consegue falar com o seu ídolo. E qual é o problema desse episódio? O Patrick atrapalha tudo. E ele é por cima o Torture Pony do Lula Molusco. A farpa. Nesse episódio, o Bob acaba pegando uma farpa depois de escorregar. Só que ele tem que tirar essa farpa. Porque senão o seu siriguejo vai levá-lo pra casa. E aí então, o Bob chama o Patrick pra... Só que ele piora as coisas. O Patrick pega o martelo e acaba machucando o dedo do Bob, inflamando, e ele joga lixo para que o dedo dele fique pior. E depois disso, o seu siriguejo decide tirar a farpa do dedo do Bob. E acaba chovendo uma chuva de pus na cara do seu siriguejo. E no final do episódio, seu siriguejo diz que se um dos seus empregados se machucar, ele dá um dia de folga a eles. E então o Lula se arrebenta, só que nem precisava, porque o turno dele já tinha acabado. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é completamente nojento, o Patrick só piora as coisas, o Lula é um babaca. Amigos pilotos, nesse episódio, o Lula entra no carro para poder fugir do Bob que não deixa ele em paz. E aí então o Lula bate numa placa, aparece um policial e dá uma multa pra ele. E aí o Lula é mandado pra escola de pilotagem da Senhora Puff, onde ele é torturado lá. Ele sofre muito. E no final, ele tem que passar numa prova. E se ele não passar, ele vai repetir de novo. E aí então, ele pede ajuda pro Bob, só que o Bob não quer ajudar ele, porque o Lula tinha falado pra ele que não precisa da ajuda do Bob. E depois o Bob decide ajudar ele. Só que o Lula acaba todo enfaixado e ele não consegue escrever. E no final ele tem que ter mais aulas com o Bob Esponja. E qual é o problema desse episódio? O Lula sofre e o Bob também é muito irritante nesse episódio. E sem falar que aquele cara musculoso também é babaca. Tem fungo entre nós. Nesse episódio, o Bob acaba pegando o fungo depois de limpar essa bactéria no quarto dele, enquanto o Gary estava comendo. E aí então, o Bob acaba coçando o episódio inteiro e ainda não sabe o motivo. E aí então, ele acaba vendo essa gosma verde e decide ir pro trabalho assim mesmo. E aí então, o Lamousco acaba chamando a polícia e leva um Bob pra casa. Aí aparece o Patrick e ele destrói a bolha especial do Bob. E o Lula também acaba pegando esse fungo do Bob e acaba contagiando o Siri Cascudo. E aí então, o Bob volta pro trabalho e infecta todo mundo fica verde. E aí então o Gary limpa todos eles comendo o fungo. E no final o Sosseguejo faz um negócio. E basicamente ele pede pro Gary comer o fungo em troca de $1. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é nojento e ainda por cima o Patrick é um babaca e o Bob sofre e o Lula também é um babaca. Ignorante na corrida. Nesse episódio,
A senhora Puff estava no carro com o Bob. Até que o Bob acaba batendo e acaba deixando a senhora Puff inchada. Ou seja, ela não vai poder mais encher. E aí então, a senhora Puff, com raiva do Bob, decide escrever ele numa corrida de demolição, para que o Bob acabe morto. E aí então, só que aí o Bob acaba sendo protegido, porque, horas, ele é uma esponja. E aí então a senhora Puff decide matar o Bob. Só que no final, ela acaba destruindo a escola e ela volta ao normal. E qual é o problema desse episódio? A senhora Puff é uma psicopata e o Bob é irritante. E tipo, por que diabos o Bob não presta atenção que a senhora Puff tava tentando matar ele? E também por que ela não foi presa? Porque, sério, no episódio que a senhora Puff aparece, ela vai presa sem nenhum motivo. Só que nesse episódio, ela tenta matar o Bob e não vai presa. Ou seja, esse episódio não faz sentido. Um companheiro pro Gary. Nesse episódio, o Bob decide dar companhia pro Gary, já que quando ele vai pro trabalho, ele acha que o Gary fica triste quando ele vai pro trabalho. Só que, na verdade, não. O Gary gosta de ficar sozinho. E aí, então, o Bob vem com esse bicho que vocês estão vendo e fala que ele vai ser o novo amiguinho do Gary. Só que esse amiguinho do Gary, na verdade, é um monstro que tenta devorar o Gary. E o Bob bota a culpa. Tudo que o Felpudo faz, ele acha que foi o Gary que fez. E aí, então, o Felpudo se transforma num monstro e o Bob vê o monstro e ele acha que o Gary que tá fazendo bullying com ele. Só que, na verdade, é o monstro que tava tentando devorar o Gary. E ele devora o próprio Bob e ainda culpa o Gary. E no final, quando o Gary espanta o monstro, o Bob ainda culpa o Gary. E no final do episódio, o Bob leva o Gary pro trabalho. E qual é o problema desse episódio? O Bob é um babaca. É sério, ele vê esse bicho gigante e feio e assustador na frente dele e ele ainda culpa o Gary. Meu Deus do céu. Esse episódio é um torture porn em cima do Gary. E esse bicho é assustador. Então, galera, esse foi o meu vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal e fui!